perguntou algumas coisas sobre a doutrina espírita. E eu falei, a gente conversou, e ela perguntou para mim assim: você tem certeza que o Espírito de verdade é Jesus? Eu falei, eu tenho. Ela falou, será? Eu falei, então a pessoa pode ter o direito de não acreditar, mas tem que estudar, tem que entender o porquê. Aí eu falei assim, então na próxima palestra eu vou falar, eu fui ver a minha hoje, eu falei, eu vou falar sobre o Espírito de verdade. No capítulo 6 do Evangelho, que é o Cristo Consolador, no item 5, ele fala o advento do Espírito de verdade. Então, o que é advento? Pelo dicionário a gente sabe que é início, que é chegada, que é princípio, que é a vinda de alguma coisa. Então, se é o advento do Espírito de verdade, é a vinda do Espírito de verdade. O advento na Igreja Católica é comemorado, a maior parte das pessoas já ouviu missa, já participou e já viu tanta coisa, ou pela televisão ou pela própria igreja, que eles falam, primeiro domingo do advento, segundo do advento, são as 4 semanas que antecedem o Natal. E o que é o Natal? Não é o nascimento de Jesus? Então é o advento de Jesus, do Cristo. E aí então, no Evangelho segundo o Espiritismo, como o Espírito de verdade veio falar, passar informações, e veio comandar uma equipe que ajudava e assessorando essa equipe que estava cooperando com Kardec na codificação. Então foi colocado porque ele disse isso, Espírito de verdade. Eu vou ler os trechinhos para não falar coisas que ele não disse. Ele fala assim, venham como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai, venho como antigamente falar, como lhe falei lá com os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Quem foi lá falar os 10 mandamentos para os filhos transviados de Israel? Foi lá antigamente. 2000 anos, 1000 e poucos anos depois, ele reencarna na Terra. Fica 1860, ele volta e vem falar com Kardec. Então, olha o que ele fala. Venho como antigamente trazer a verdade e dissipar as trevas, porque lá eu falei com os filhos transviados de Israel. E agora ele está falando com os filhos transviados daqui, né? Nós, porque somos nós. Aí ele fala, escutai, o Espiritismo, como antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos. E aí eu lembrei da pessoa que ele falou para mim e falei, leia o capítulo, incrédula, né? Lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Porque desde lá de 30 séculos que ele falou dos 10 mandamentos, depois ele reencarna, fala através dele dos apóstolos, são 20 séculos agora, e mais um século atrás, para 2 séculos e meio atrás, ele vem falar do Espiritismo. Bom, e será que é o Espírito de verdade, é Jesus? É o que a pessoa perguntou. Acima deles reina o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina. Revelei, ele falou, eu revelei a doutrina divina, e como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso na humanidade. Vinde a mim todos os que sofreis. Vim, divulguei a doutrina, revelei a doutrina. O que é um ceifeiro? Um ceifeiro é aquele que vai cortar a planta, o trigo na época, separava do joio, reunia em feixe para fazer aqueles feixes para depois beneficiar
Como hoje faz com a cana, né? Os que são os cortadores de cana, são ceifeiros, eles vão lá, cortam, reúnem feixes, separam tudo que não é bom para fazer o açúcar e os outros derivados, e ele reúne feixes e põe o que é bom para o uso. Então, o Espírito de verdade falou, como ceifeiro, eu reuni feixes no bem esparso da humanidade. Então tinha o bem estava em várias partes. E o que aconteceu? Ele veio, através do Kardec, trazer esses espíritos que estavam, trouxe essa equipe de espíritos evoluídos para ajudar Kardec na codificação. Então ele reuniu todos ali, naquele momento, na época, né, na França. Mas trouxe do mundo inteiro. Mas os homens ingratos, olha todo esse tempo que ele veio vindo, desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai. Os homens ingratos não ouviram a palavra, se desviaram do caminho reto, estão perdidos nos ásperos caminhos da impiedade. Nós estamos perdidos praticamente nos caminhos da impiedade, porque nós não temos paciência. Qualquer coisinha que as pessoas vão falar, vão fazer, fala assim, também agora eu preciso contar, eu vou isso, eu não tenho paciência. Um fala uma coisa, fala, pô, mas também veio falar isso para mim, a gente se irrita. Nós não estamos sendo piedosos com o outro errou, nós temos a obrigação de ensinar, de ajudar, de assessorar. E o que nós estamos fazendo? Nós somos impiedosos. Nós continuamos sendo, apesar de tudo que foi passado. Se a gente seguisse só a tábua dos 10 mandamentos, já estava uma grande coisa, né? Mas a gente não segue. E aí vem todas as parábolas que Jesus passou através de todos os apóstolos e os profetas que foram antes. Sempre o plano espiritual manda alguém de luz para alertar a humanidade para as verdades e para dissipar as trevas. É isso que ele fala aqui. Aí ele continua falando aqui, ó. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, ó, essa frase é ótima, mortos e vivos, vos socorrais, e que não mais a voz do profeta e nem dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir. A voz de quem? Dos espíritos desencarnados, que eles trouxeram, que tinha uma evolução lá, e que vieram aqui para ajudar Kardec. Porque ele fala assim, porque a morte é a ressurreição. A morte do corpo, a morte não existe. Ele diz isso. A morte não existe. A morte do corpo é a ressurreição do espírito. E a vida é a nossa prova escolhida. Ele fala com essa palavra. A prova escolhida, durante a qual as vossas virtudes cultivadas devem crescer. Que virtude que eu tive numa outra encarnação, eu desenvolvi uma determinada virtude, senão hoje eu estaria sofrendo muito mais do que eu sofro. Então a gente sofre pouco, né? Porque tem milhares sofrendo muito mais do que nós. Então as virtudes que eu já desenvolvi lá, eu reencarno para aprimorar as virtudes que já estavam lá dentro de mim. Eu tenho que aprimorar isso, senão eu não vou evoluir nunca. Qual o objetivo de reencarnar? O Kardec fala, tantas quantas vezes forem necessárias. Nós vamos reencarnar até aprender. É como na escola, né? Repetiu de ano, fica de novo. Não aprendeu a tabuada, não aprendeu a tabuada, não vai saber fazer multiplicação, subtração e nem divisão. Então você tem que aprender. Se você não aprendeu aquilo, você não aprende o outro. São etapas. Então a nossa reencarnação lá atrás foi uma coisa, a gente aprendeu um pouco, depois foi aumentando, desenvolvemos coisas boas. E nós temos que continuar desenvolvendo essas virtudes agora. Esse é o objetivo que ele diz. Para quê? Para chegar na luz. Para fazer crescer e se desenvolver como cedro.
Olha os exemplos que eles sempre dão, os exemplos da época das pessoas que viviam lá. O cedro é uma planta que vai se desenvolvendo, crescendo, você vai adubando, você vai molhando, vai tirando os galhos velhos, né? As folhas secas de qualquer planta, você vai podando, você vai... Então as podas da planta são as coisas que a gente estava conversando agora há pouco, o Edson falou sobre a dor. Se eu tirar a dor de repente de alguém, aquela dor poderia fazer a pessoa evoluir. Enquanto ela estivesse com aquela dor, ela fala, puxa vida, eu estou com essa dor, eu tenho que mudar, e vem um, de repente tira, e aquela dor era um benefício para a pessoa evoluir. Aquele problema era um benefício para eu poder evoluir. Então tirou o problema, aí eu falo, eu já saí. Estou pronto para outro. Olha, falar eu estou pronto para outro é babado, né? E aí vai que alguém falar, está pronto para outro, então tem outro. Vem outra lambada no meio da cabeça. Não, estou pronto para outro? Não. Graças a Deus eu melhorei. Agradecer a Deus a oportunidade de ter melhorado e de ter evoluído. Então, nós temos que desenvolver tudo que foi falado lá atrás, tudo que nós aprendemos, e tirar. A poda da árvore é o quê? Tirar os galhos secos, né? Pôr um adubo. O que é o adubo? O que é a rega da planta? São as leituras do Evangelho, o entendimento da palavra de Jesus. Esse é o nosso adubo, é a rega, que vai fazer a gente brotar e crescer. Separar o joio do trigo, como ele falou lá, como ceifeiro, cortei e reuni. Ele ceifou o trigo, reuniu e deixou separado o que não era bom do que era ruim. É isso que nós temos que fazer. Quem diria isso se não fosse Jesus? Aí ele fala assim, homens fracos, compreendeis as trevas de vossas inteligências. Hein? Compreender as trevas de vossa inteligência. Tem inteligência? Temos, porque nós já saímos do animal, nós estamos no hominal. O hominal já desenvolveu a inteligência e o pensamento contínuo e o raciocínio. Se nós temos inteligência, pensamento contínuo e raciocínio, nós temos que raciocinar a respeito das coisas e tirar a ignorância da mente e ver o que é o certo. Por isso que fala que o Espiritismo é a fé raciocinada. Vamos raciocinar a respeito. Vamos pegar todos os fundamentos da doutrina e colocar na nossa mente e raciocinar e falar, pô, mas se eu estou andando por esse caminho e esse caminho está cheio de espinho, eu estou descalço, eu não vou num sapato? Ou então eu vou mudar o caminho? Vamos pensar na possibilidade da melhora. Então usar a inteligência. E nós podemos usar a nossa inteligência. Não afastais o facho que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar o caminho e conduzir filhos perdidos ao regaço do Pai. Aproveitar o facho de luz que está passando para nós, essa luz que vem do plano espiritual, que vem dessas verdades faladas por todos esses espíritos que ele fala, dos túmulos que achavam vazios, que agora estão aqui, vozes nos clamam, em todos os textos do Espírito de Verdade ele fala isso. Não mais os profetas e nem os apóstolos, mas espíritos desencarnados, evoluídos, que vêm para passar uma verdade para nós. Então é através da revelação. Por isso que ele falou, revelei uma doutrina. Através da revelação. Ele revelou. Aí o que ele faz? Como ele era um ceifeiro, né? Ele reuniu feixes e falou assim, estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa intensa fraqueza, para não estender a mão segura aos infelizes transviados. Então Jesus ficou tocado daquilo. Nós somos infelizes transviados, vamos estender. Ele veio estender a mão, segura na mão de Deus. Tem música que fala isso. Segura e vai lá, seguir o caminho dele.
Então ele ficou tocado. E todas as épocas vem alguém para passar informações. É só pegar na história, desde o começo da humanidade, sempre tem um espírito evoluído que vem trabalhar para as multidões, passar informações, levar esse povo para Deus. E por isso que ele fala: venho como antigamente falar, como eu falei com os transviados filhos de Israel. E nós continuamos, acho que, sendo transviados filhos de Rio Claro, de São Paulo, do Brasil, né? Daí para fora. Aí ele fala assim, que vocês, transviados, veem o céu, mas caem no abismo do erro. Está vendo o céu? Está vendo o que é certo, mas cai no abismo do erro. Vê o céu e cai no umbral. Nós sabemos. Nós sabemos que tudo que for, que nós fizermos de errado, nós estamos denegrindo a nossa evolução. Nós estamos dando um passo para trás. E nós sabemos o que é errado. Todo mundo sabe quando está errado. Uma criança sabe quando erra, pequenininha. Todo mundo aqui já teve filho, neto ou irmão pequeno, quem não teve filho, e sabe que a criança tem que fazer coisa escondida. Então, uma pessoa que faz coisa escondida para o outro não ver é porque sabe que está errado. Porque se não está errado, não precisa esconder. Ou não é? Fala, não enfia o dedo na tomada, que vai dar choque. Aí a mãe, para evitar problema, enche daquelas tampinhas, né? Lá para a criança tomar, deixa tomar um choque, para ver que não é para enfiar o dedo na tomada. Outro vai com a tesourinha lá ainda. Aí nunca mais, né? O Breno fez isso? Breno. Ou enrola. E ouvi da mãe, né, Breno? 2 vezes aí. Então, e sabia que estava errado, não sabia? Então, se uma criança sabe, o adulto muito mais. Nós sabemos. Nós sabemos que está errado. Aí, o que ele fala aqui? Meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom trigo. Não misturei as utopias às verdades. Então, quando ele disse como ceifeiro reunir tudo isso, ele reuniu pessoas, cientistas, estudiosos do mundo inteiro para dar uma sustentação para a doutrina espírita que Kardec estava codificando. Aí Kardec, ouvindo tudo isso, recebendo essas informações, ele coloca um conceito da doutrina, do que era o Espiritismo. Isso está no primeiro livrinho, aquele livrinho que saiu primeiro, que chama O que é o Espiritismo. Depois vieram, né, uma introdução para quem quer começar a ler aquilo lá. E naquele livro, naquele começo, ele diz, o Kardec fala assim, presta bem atenção. O Espiritismo é uma ciência nova. Olha que lindo. O Espiritismo é uma ciência nova que vem através de fatos irrefutáveis nos mostrar a existência do mundo espiritual. Então, o Espiritismo, provas irrefutáveis, porque aquelas provas estavam sendo colocadas ali, todos os fenômenos que ele estava estudando. Mas tem um outro livro que fala sobre a vida de Kardec, que ele ficava lá escrevendo tudo que ele anotava lá nas experiências. Ele ficava anotando lá na casa dele, no canto dele, na biblioteca dele, e ficava escrevendo, e tinha um espírito que falava, relê isso, até que ele pegava, escrevia, até que um dia ele chegou e ele viu, e falou, falta alguma coisa, amassou aquilo e jogou. Aí vem esses espíritos evoluídos que vem e ele vai perguntando, fazendo as questões, e vai inquirindo os espíritos, e inquirindo o espírito de verdade que estava ali ajudando essa equipe, essa pleiade que estava ajudando Kardec. Então foi revelando e foi aprofundando, aí Kardec muda o conceito. Aí ele passa, aprimorou o conceito, aí ele passa, eu já falei esse conceito aqui, eu acho que a gente tem que decorar. Porque isso é a base para a gente entender tudo.
Aí antes era, o Espiritismo é a ciência nova que vem através de fatos irrefutáveis demonstrar a existência do mundo espiritual. É errado? Não, mas estava incompleto. E eles estavam lá tentando falar. Aí ele reformula e fala. O Espiritismo, ele não fala mais é a ciência nova. Ele fala é uma ciência. É diferente. Ele afirma que o Espiritismo é uma ciência que trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal. Mudou. Estava errado a primeira? Não, estava certo. Mas essa aprimorou, porque aí ele fala origem, natureza e destino. Aí vai falar de onde nós viemos, o que somos e para onde vamos. E qual é essa relação nossa com o mundo espiritual, com os desencarnados? Então, é um conceito mais profundo. Então, veja só, se o próprio Kardec recebeu essas orientações e o plano espiritual trouxe, Mesmer trouxe, Kassakoff, Charles Richer, Bozano, Camille Flammarion, Bankheim, todos os outros mais, Leon Denis, falando e dando instruções e dando embasamento, lógico que o livro dos Espíritos ia ficar essa coisa fantástica que é hoje. O livro dos médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, todos esses livros da codificação, porque eles estão baseados não só como Espírito de verdade, eu revelei uma doutrina. E fala, meu Pai está lá. Através do meu Pai. Então, ele é Jesus. Alguém tem dúvida? E a outra, eu falei, leia, se você não entendeu, debate. Você vai em casa que eu vou ficar umas 3 horas falando, até entender que eu faço a palestra lá. Né? Então, veja só, na época, o Charles Richer, ele fez experiências com várias médiuns, ele fez com a Kate, da Kate King, que eram as 2 irmãs Fox, lá da época. Ele fez com a Eusébia Paladino, que era uma outra médium, e fez com várias médiuns para ler, pegar a literatura. E passou informações através delas, e passava essas informações, e foi provando cientificamente, através de aparelhos, através de pesquisas, todos esses cientistas. E quando ele escreve um tratado de metapsíquica subjetiva, porque na época que estavam queimando os livros de Kardec, não podia falar que era espiritismo. Então, ao invés dele falar, pode pegar, tem aqui na nossa biblioteca, deve ter tratado a espiritismo, tem ali, eu comprei esses livros há um tempo, está por aí. Tratado de metapsíquica subjetiva do Charles Richer. Ele falava assim, quando ele falava da telepatia, então, ao invés de ele falar um espírito desencarnado, ele falava de um defunto. E o espírito encarnado é um defunto? Ou não? Mas se ele fala espírito desencarnado, a ciência acadêmica não ia aceitar. Então ele falava a comunicação das mentes de um vivo com um defunto. E qual a diferença de um encarnado e um desencarnado? É a mesma, só mudou a terminologia. Então, o que ele disse lá? Estudar, entender, usar a nossa inteligência, usar o nosso raciocínio, porque nós já saímos da fase do instinto, nós estamos na fase do raciocínio, da inteligência e de pesquisa, para entender essas verdades. E chegar à conclusão. Né? Como Kardec reformulou o conceito para aprimorar. Nós temos que reformular muita coisa e aprimorar a nossa vida, a nossa visão da vida, a nossa visão da doutrina. E como ele fala aqui, separar as utopias das verdades. Porque a doutrina espírita é essa que foi pregada por Kardec. É essa aí. É uma ciência que trata da origem, natureza e destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corpóreo. Daí advém o resto. Aí você vai, a origem, de onde viemos, vai estudar lá para saber de onde veio. Natureza, o que somos, vai estudar. Nós estamos estudando o livro Perispírito para saber o que somos. Faz 1 ano e meio, nós estamos na metade das
600 páginas do livro. Para onde vamos? Vamos lá estudar para saber. Não é porque alguém falou assim que você tem que enfiar a goela abaixo. Nossa, mas fulano falou que eu vou para o inferno. Eu sempre que eu vou para o inferno. E daí? Será que eu vou? Será que eu vou? E daí não saio mais, né? Essa é ruim, porque aí Deus vai castiga. Ele falou assim, errou, nunca mais vai sair do inferno. Que esperança tem? Cadê a evolução? Cadê o perdão de Deus? Então são coisas, é isso que Ele quer, que Ele vem pregar. Jesus vem falar isso. Separa as utopias das verdades. Separa. Para a gente se libertar, para ter uma mente liberta. Quando você tem a sua mente liberta, quando a gente estuda a doutrina, e que Ele fala assim, a cada um segundo as suas obras, eu falo assim, ai que bom, né? Porque eu posso sofrer porque o fulano que eu amo está errando, o problema é dele. Ele tem a oportunidade de fazer o certo? Tem. Aprendeu o certo, aprendeu, errou, se vira. A minha responsabilidade foi ensinar o certo, eu ensinei. Outro quer errar? E vai aguentar as consequências, não é assim? Olha que liberdade que dá para a gente. Que segurança. Eu não errei, o outro errou. Não foi por minha causa? Não, foi por causa dele. Então eles que vão arcar com as consequências. Gente, a lei de causa e efeito. Eu fiz um erro, ele pode voltar. Eu fiz uma coisa, ela pode retroceder. Eu estou sofrendo o efeito, a causa está lá. Eu fui a causadora dos meus problemas. Como ele falou, já desenvolvi a inteligência lá atrás, as virtudes lá atrás. Continua desenvolvendo, não vai andar para trás. Continua desenvolvendo. Não adianta andar para trás, né? Não é caranguejo. Aí, ele vem e fala assim, espíritas, amai-vos. Espíritas, esse é o primeiro ensinamento, mandamento. E instruí-vos, que é o segundo mandamento. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. O que Jesus falou está perfeito. Todas as verdades estão lá no cristianismo. Se tiver erro, algum erro que alguém for debater, é porque o ser humano interpretou errado. Nós estamos errando. O erro é de origem humana. E eis que além túmulo, que acreditavam vazios, como eu já falei, vozes clamam, irmãos, nada perece, nada acaba. Tudo que está feito aqui está feito, tudo tem um objetivo, tudo que eu fiz nesta encarnação vai contar, eu vou ter um novo começo na próxima encarnação, e eu vou partir daquilo, e a minha evolução aí eu vou evoluir até X pontos. Aí eu desencarno, daí eu vou evoluir mais um X ponto, até eu chegar lá a ser um espírito que não precisa mais reencarnar, porque não tem mais coisas para resgatar. Senão não teria objetivo reencarnar tantas quantas necessárias, até aprender. Até aprender. E aí ele fala assim, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. E ele vem aclamando a todos nós a mudar a nossa postura. E a sequência dos textos até o fim do capítulo 6 são todos textos do Espírito de verdade. Gente, é uma riqueza, é profundo, é maravilhoso. É só a gente entender tudo isso, colocar isso dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, para ficar isso positivo lá dentro. Por que a gente bate tanto, fala tanto, e lê de novo, e estuda de novo? Porque aquilo tem que ficar incorporado dentro de nós, sendo uma base e um conceito para que nós possamos usar nos momentos da nossa necessidade na vida. Então, se eu tenho uma boa base, eu vou ter um bom comportamento para resolver aquele problema. Se eu tiver piedade dentro de mim, eu vou tratar o outro com piedade.
Se eu tiver respeito e amor, eu vou tratar o outro com amor. É isso que nós temos que desenvolver dentro de nós. Aqui tem um outro trechinho que ele fala: venham ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação, aceite aquilo, ao nível das suas provas. Então aceita a sua prova com resignação, com paciência. Por quê? Que chorem as suas dores, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. A dor de Jesus lá não foi sagrada, quando ele era encarnado aqui, no jardim das oliveiras. Ele ficou 40 dias lá e ele não passou por tudo que ele passou. E recebeu tentações e tudo. Então, a dor é sagrada para que a gente, através da dor, evolua. Só que nós temos que ter resignação nessa dor. E não fala, eu sou um desgraçado. Não. Eu estou sofrendo a consequência do que eu já fiz. E se eu fizer outra coisa errada, eu vou sofrer a consequência. Eu já fiz lá atrás e às vezes eu fiz nessa mesmo. Alguém falou aqui uma palestra sobre causas passadas e causas presentes do sofrimento. Foi por esses dias aí. Acho que foi a Fernanda, não sei. A Cláudia, né, falou. Então, causas. Quais são as causas do nosso problema? Passado, presente. Então vamos evitar a futura, né? E aí ele fala assim: a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que espere, nós choramos hoje, mas espere, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Os anjos consoladores vêm enxugar a lágrima que você teve resignação para suportar a sua prova. Ele falou isso em 1860. Então são 258 anos que o Espírito de Verdade falou isso para nós. Então vamos agradecer a Ele, né? Jesus. Se alguém tiver dúvida que não é Ele, pega, lê o resto, né? E estuda novamente o texto. E pedir a Ele que abençoe e proteja todos nós, que permita que essas lições fiquem bem gravadas dentro de nós, que nós possamos usá-las no nosso dia a dia, na nossa vida, para nos tornarmos melhores. Que assim seja.